Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre transformação pessoal após o encontro com Deus. Não deixe de assistir outros vídeos da série Encontro com Deus e seu impacto. Se inscreva e deixe seu like. Capítulo 4. Transformação pessoal após o encontro com Deus. A transformação pessoal é uma das marcas mais distintivas de um encontro genuíno com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência verdadeira com o Criador, a mudança que ocorre em sua vida é profunda e evidente. Este capítulo explora como esse encontro divino pode impactar diversos aspectos da vida de alguém, desde o caráter e comportamento até a direção e propósito de vida. Através de exemplos bíblicos e princípios espirituais, veremos como Deus transforma mentes e corações, fortalece a fé, capacita para o serviço cristão e inspira outros através de testemunhos poderosos. A transformação pessoal é não apenas uma prova do poder de Deus, mas também um testemunho vivo de sua capacidade de renovar e restaurar vidas. 1. Mudança de caráter e comportamento. Um encontro genuíno com Deus resulta em uma transformação profunda no caráter e comportamento da pessoa. Este tipo de mudança não é superficial ou temporária, mas uma renovação completa que afeta todas as áreas da vida. Exemplos notáveis na Bíblia ilustram como essa transformação pode ser poderosa e duradoura. Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, é um exemplo clássico. Antes de seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, Atos 9, Saulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Ele aprovava e participava da perseguição e prisão de seguidores de Cristo, agindo com zelo implacável. No entanto, ao encontrar-se com Jesus, sua vida mudou radicalmente. Ele passou de perseguidor a apóstolo, dedicando sua vida a espalhar o Evangelho e a edificar a igreja. A transformação de Saulo em Paulo mostra como Deus pode mudar o coração e a mente de uma pessoa, direcionando sua paixão e energia para o bem. Outro exemplo significativo é Zaqueu, o cobrador de impostos, Lucas capítulo 19 versículo 1 ao 10. Zaqueu era conhecido por sua desonestidade e enriquecimento ilícito às custas do povo. Quando Jesus decidiu hospedar-se em sua casa, Zaqueu teve um encontro transformador com a graça de Deus. Imediatamente, ele se comprometeu a devolver 4 vezes o que havia roubado e a dar metade de seus bens aos pobres. Essa mudança de coração e comportamento não foi apenas uma resposta emocional, mas uma transformação que afetou suas ações e sua vida financeira. Esses exemplos demonstram que um encontro com Deus pode promover justiça, honestidade e amor ao próximo. A transformação não é apenas interna, ela se manifesta em ações visíveis que impactam positivamente a vida dos outros. A mudança de caráter e comportamento é uma evidência poderosa do trabalho de Deus na vida de uma pessoa. Ela demonstra que, quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus, seu modo de viver reflete os valores do reino de Deus. Esta transformação é um testemunho vivo do poder de Deus para mudar vidas, inspirando outros a buscar seu próprio encontro transformador com Ele. 2. Renovação da mente e do coração. A renovação da mente e do coração é um aspecto crucial da transformação que segue um encontro com Deus. Este processo vai além de uma simples mudança de comportamento. Trata-se de uma profunda alteração na maneira de pensar, sentir e perceber o mundo ao nosso redor. Essa renovação é fundamental para viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Em Romanos capítulo 12 versículo 2, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Isso implica deixar de lado padrões de pensamento e atitudes mundanas e adotar uma perspectiva alinhada com a vontade de Deus. A renovação da mente envolve permitir que as verdades da palavra de Deus reconfigurem nosso entendimento, nossos valores e nossas prioridades. É um processo contínuo que exige estudo bíblico, meditação e oração, permitindo que o Espírito Santo opere em nossas vidas. A renovação do coração é igualmente importante. O coração, na Bíblia, frequentemente se refere ao centro das emoções, desejos e vontades. Em Ezequiel capítulo 36 versículo 26, Deus promete dar ao seu povo um novo coração e colocar um novo espírito dentro deles, removendo o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Este novo coração é sensível à liderança de Deus, desejoso de obedecer e capaz de amar genuinamente. Quando a mente e o coração são renovados, a pessoa começa a ver o mundo e suas circunstâncias através da perspectiva divina. Isso resulta em uma paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4 versículo 7.
uma alegria que não depende das circunstâncias e uma esperança inabalável no futuro prometido por Deus. Essa transformação interior se manifesta em atitudes e ações que refletem a natureza de Cristo, tais como bondade, compaixão e integridade. A renovação da mente e do coração é um processo contínuo, alimentado por um relacionamento crescente com Deus. Ao buscar sua presença e permitir que Ele molde nossos pensamentos e sentimentos, experimentamos uma transformação profunda que impacta não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Essa renovação é a base para uma vida cristã autêntica e frutífera, alinhada com os propósitos divinos. 3. Crescimento espiritual e maturidade. O encontro com Deus impulsiona o crescimento espiritual e a maturidade, movendo a pessoa de uma fé inicial para uma profundidade de entendimento e prática cristã. Este crescimento é um processo contínuo que envolve vários aspectos da vida espiritual, incluindo o conhecimento da Palavra de Deus, uma vida de oração robusta e uma sensibilidade crescente ao Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4 versículo 13 ao 15, Paulo descreve o objetivo do crescimento espiritual como alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Isso significa que os crentes são chamados a crescer em semelhança a Cristo, desenvolvendo características como amor, humildade, paciência e bondade. Esse crescimento não acontece automaticamente. É necessário esforço intencional e cooperação com o Espírito Santo. Um aspecto vital do crescimento espiritual é o aprofundamento no conhecimento da Palavra de Deus. A Bíblia é a principal fonte de sabedoria e orientação para a vida cristã. Estudar e meditar nas Escrituras ajuda a renovar a mente, conforme mencionado em Romanos capítulo 12 versículo 2, e fornece a base para tomar decisões sábias e viver de acordo com os princípios de Deus. O estudo bíblico regular também fortalece a fé, conforme aprendemos mais sobre o caráter e as promessas de Deus. A oração é outra pedra angular do crescimento espiritual. Uma vida de oração robusta envolve comunicação constante com Deus, tanto em momentos de adoração e súplica quanto em busca de orientação e intercessão pelos outros. A oração nos conecta intimamente com Deus, permitindo-nos experimentar sua presença e direção de maneira tangível. Jesus frequentemente se retirava para orar, demonstrando a importância dessa prática. Lucas capítulo 5 versículo 16. Além do estudo bíblico e da oração, a sensibilidade ao Espírito Santo é crucial para o crescimento espiritual. O Espírito Santo guia, consola, ensina e capacita os crentes para viverem de acordo com a vontade de Deus. Desenvolver uma sensibilidade ao Espírito envolve estar atento à sua voz e obedecer aos seus impulsos. Isso pode incluir momentos de convicção de pecado, chamados para ações específicas ou um encorajamento especial em tempos de necessidade. O crescimento espiritual também se reflete na capacidade de discernir a vontade de Deus e viver de acordo com seus propósitos. À medida que amadurecemos espiritualmente, nos tornamos mais capazes de entender o que Deus deseja de nós e de seguir suas direções com confiança. Esse discernimento é uma evidência de maturidade espiritual, mostrando que não estamos mais dependentes de leite espiritual, mas estamos prontos para alimento sólido. Hebreus capítulo 5 versículo 14. Em resumo, o crescimento espiritual e a maturidade são processos contínuos que transformam profundamente a vida de um crente. Eles envolvem um compromisso intencional com o estudo da Palavra de Deus, uma vida de oração consistente e uma sensibilidade crescente ao Espírito Santo. À medida que crescemos espiritualmente, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mais capazes de discernir a vontade de Deus e mais eficazes em cumprir seus propósitos. 4. Aumento da fé e confiança em Deus. Um encontro com Deus resulta em um aumento significativo da fé e confiança nele. Esse fortalecimento da fé é um componente essencial da vida cristã, permitindo que os crentes vivam com uma certeza inabalável nas promessas e no caráter de Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis e incertas. Hebreus capítulo 11 versículo 1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é mais do que acreditar intelectualmente em Deus, é uma confiança profunda e prática em sua fidelidade e poder. Essa confiança é moldada e reforçada através de encontros pessoais com Deus, onde sua presença e intervenção se tornam tangíveis. O exemplo de Abraão, frequentemente chamado de pai da fé, ilustra bem esse conceito. Em Romanos capítulo 4 versículo 18 ao 21, lemos sobre como Abraão creu nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis. Mesmo quando não havia esperança humana,
Abraão manteve sua confiança em Deus, acreditando que ele era capaz de cumprir suas promessas. Essa fé não foi instantânea, foi fortalecida através de uma série de encontros e experiências com Deus ao longo da vida de Abraão. Um encontro com Deus proporciona uma experiência direta de sua realidade e poder, o que alimenta a fé. Quando alguém experimenta a presença de Deus, vê suas promessas se cumprirem ou recebe respostas claras às orações, a fé se torna mais do que teoria, ela se torna uma convicção inabalável. Este fortalecimento da fé se traduz em uma confiança maior em Deus para provisão, direção e proteção em todas as áreas da vida. Além disso, a fé aumentada resulta em uma maior disposição para obedecer a Deus e seguir suas direções, mesmo quando elas desafiam a lógica humana ou exigem sacrifícios significativos. A história de Noé, que construiu uma arca em obediência a Deus em um tempo em que nunca havia chovido, é um exemplo de como a fé pode levar a ações extraordinárias baseadas na confiança em Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 7. A confiança em Deus também traz paz e estabilidade emocional. Filipenses capítulo 4 versículos 6 ao 7 nos encoraja a não nos preocuparmos com nada, mas a levarmos todas as nossas necessidades a Deus em oração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um resultado direto da confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8 versículo 28. Em suma, o encontro com Deus fortalece a fé e a confiança, permitindo que os crentes vivam com uma certeza inabalável nas promessas divinas. Essa fé robusta resulta em obediência corajosa, paz em meio às tempestades da vida e uma vida que testemunha a fidelidade e o poder de Deus. Aumentar a fé e a confiança em Deus é um dos maiores frutos de um encontro genuíno com Ele. 5. Direção e propósito de vida. Um encontro com Deus frequentemente proporciona clareza quanto à direção e ao propósito de vida. Quando alguém experimenta a presença e o chamado de Deus, a visão sobre seu destino e missão é transformada. Deus revela seus planos e dá um senso renovado de propósito, guiando a pessoa a viver de acordo com suas intenções. Jeremias capítulo 29 versículo 11 afirma: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos assegura que Deus tem um plano específico e benevolente para cada um de nós. Um encontro com Ele frequentemente revela esse plano de maneira mais clara, trazendo entendimento e direção. A experiência de Moisés na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, é um exemplo poderoso de como Deus pode revelar um propósito específico e dar direção. Moisés, inicialmente relutante e inseguro de seu chamado, encontrou Deus de maneira dramática e recebeu instruções claras para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Esse encontro não só deu a Moisés um propósito claro, mas também forneceu a confiança e a coragem necessárias para cumprir essa missão. Outro exemplo significativo é a transformação de Paulo no caminho para Damasco, Atos capítulo 9. Saulo, um perseguidor de cristãos, teve um encontro direto com Jesus que mudou completamente a direção de sua vida. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, uma missão específica e vital que ele seguiu com dedicação inabalável. Este encontro não só transformou sua identidade, mas também delineou claramente seu propósito de vida. Além desses exemplos bíblicos, muitas pessoas hoje experimentam clareza quanto ao seu propósito de vida após encontros com Deus. Isso pode se manifestar de várias maneiras, incluindo um novo chamado para o ministério, uma mudança na carreira ou uma renovação do compromisso com atividades de serviço e caridade. Deus pode usar esses momentos de encontro para alinhar os desejos e talentos individuais com seus planos divinos, resultando em uma vida cheia de significado e impacto. A direção divina também envolve orientação contínua. Provérbios capítulo 3 versículos 5 ao 6 nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Ao reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, ele endireitará as nossas veredas. Esse princípio implica que, mesmo após um encontro inicial com Deus, a busca por sua direção deve ser contínua. Através da oração, estudo bíblico e sensibilidade ao Espírito Santo, os crentes podem receber orientação diária e tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Em resumo, um encontro com Deus proporciona clareza e direção quanto ao propósito de vida, transformando a visão e alinhando os indivíduos com os planos divinos. Exemplos bíblicos como Moisés e Paulo ilustram como Deus revela chamados específicos e fornece a coragem e os recursos necessários para cumpri-los. Essa direção divina traz significado, impacta vidas e resulta em uma caminhada alinhada com os propósitos de Deus.
6. Capacitação para o serviço cristão. Deus não apenas chama os indivíduos para seu serviço, mas também os capacita para realizar a obra que lhes foi designada. Essa capacitação é essencial para que os crentes possam cumprir seus propósitos de maneira eficaz e impactante. A capacitação divina envolve a concessão de dons espirituais, sabedoria, coragem e outras habilidades necessárias para o serviço cristão. Um exemplo claro de capacitação divina é a história de Gideão. Em Juízes capítulo 6, Gideão é chamado por Deus para liderar Israel contra os midianitas. Inicialmente, Gideão se sente inadequado e inseguro, questionando sua capacidade de cumprir essa missão. No entanto, Deus assegura a Gideão que ele estará com ele e o capacita para a tarefa. Com a ajuda de Deus, Gideão conduz um exército pequeno, mas fiel, à vitória sobre os midianitas. Esta história ilustra como Deus pode capacitar uma pessoa, independentemente de suas limitações pessoais. No Novo Testamento, vemos um exemplo poderoso de capacitação no evento de Pentecostes. Em Atos capítulo 2 versículo 1 ao 4, os discípulos de Jesus estão reunidos quando o Espírito Santo desce sobre eles, concedendo-lhes poder e coragem para serem testemunhas eficazes de Cristo. Eles começam a falar em outras línguas e a proclamar as maravilhas de Deus com ousadia. Esse derramamento do Espírito Santo não apenas os capacitou para o ministério, mas também os transformou em líderes dinâmicos que impactaram o mundo ao seu redor. A capacitação divina envolve também a concessão de dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo descreve uma variedade de dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo para o benefício da igreja. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Cada crente recebe dons específicos que são necessários para o seu papel no corpo de Cristo. A identificação e o desenvolvimento desses dons são fundamentais para um serviço cristão eficaz. Além dos dons espirituais, Deus concede sabedoria e discernimento para tomar decisões justas e eficazes no serviço cristão. Tiago capítulo 1 versículo 5 encoraja os crentes a pedir sabedoria a Deus, que a concede generosamente. Essa sabedoria é essencial para navegar os desafios do ministério e para liderar com integridade e compaixão. A coragem é outra faceta da capacitação divina. Muitos dos que são chamados ao serviço cristão enfrentam oposição, desafios e riscos. Deus proporciona coragem para enfrentar essas dificuldades com fé e determinação. A história de Josué, que foi encorajado repetidamente por Deus a ser forte e corajoso enquanto liderava Israel na conquista da terra prometida, Josué capítulo 1 versículos 6 ao 9, é um exemplo inspirador de como Deus fortalece seus servos. Em resumo, a capacitação para o serviço cristão é um componente crucial do chamado de Deus. Ele não apenas designa tarefas, mas também equipa seus servos com os dons espirituais, sabedoria, coragem e habilidades necessárias para cumprir essas tarefas com excelência. Através da capacitação divina, os crentes podem realizar obras significativas e impactar o mundo ao seu redor, cumprindo o propósito de Deus em suas vidas. 7. Testemunho e influência sobre outros. A transformação resultante de um encontro com Deus é visível para os outros e serve como um poderoso testemunho. Quando uma pessoa experimenta uma mudança genuína através da intervenção divina, essa mudança não permanece oculta. Ela se torna evidente em suas ações, palavras e atitudes, impactando aqueles ao seu redor e inspirando-os a buscar seu próprio encontro com Deus. Um exemplo claro disso é a história da mulher samaritana que encontrou Jesus no poço, João capítulo 4 versículo 28 ao 30. Após sua conversa transformadora com Jesus, ela deixou seu cântaro de água e correu de volta à cidade para contar a todos sobre o homem que lhe dissera tudo o que ela tinha feito. Seu entusiasmo e testemunho foram tão convincentes que muitos na cidade vieram a crer em Jesus. Sua transformação pessoal e seu testemunho imediato tiveram um impacto profundo e duradouro na comunidade. Da mesma forma, a vida de Paulo, após sua conversão, serve como um testemunho poderoso. Antes de seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, Paulo era um perseguidor de cristãos. Após sua conversão, ele se tornou um dos maiores apóstolos e missionários, espalhando o evangelho e plantando igrejas por todo o mundo conhecido. Sua vida transformada e seu compromisso inabalável com a missão de Deus inspiraram incontáveis pessoas a seguir a Cristo. O impacto de um testemunho transformador não se limita aos exemplos bíblicos. Hoje, muitos crentes compartilham histórias poderosas de como Deus mudou suas vidas. Esses testemunhos podem variar desde histórias de libertação de vícios e comportamentos destrutivos até relatos de cura, restauração de relacionamentos e descobertas de propósito e significado. Quando as pessoas veem a evidência concreta de transformação em alguém que conhecem, elas são atraídas pela realidade do poder de Deus.
O testemunho de uma vida transformada também pode abrir portas para o evangelismo. Quando os crentes compartilham suas histórias pessoais de encontro com Deus, eles criam uma ponte de conexão com aqueles que estão buscando esperança e respostas. O relato de uma transformação genuína pode ser mais convincente do que muitos argumentos teológicos, pois mostra a aplicação prática e o poder real do Evangelho. Além disso, a influência de uma vida transformada pode levar outros crentes a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Ver a paixão, a fé e a dedicação de alguém que teve um encontro com Deus pode inspirar outros a intensificar suas próprias caminhadas espirituais. Esse efeito multiplicador é um testemunho do impacto que uma vida dedicada a Deus pode ter na comunidade de fé. Em resumo, a transformação resultante de um encontro com Deus é um testemunho poderoso que influencia e inspira os outros. Exemplos bíblicos e contemporâneos mostram como vidas transformadas podem impactar comunidades inteiras, abrir portas para o evangelismo e encorajar outros crentes a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Esse testemunho vivo da mudança pessoal é uma das maneiras mais eficazes de demonstrar o poder e o amor de Deus ao mundo.